Tudo começou há cerca de 12.000 anos, quando a última era do gelo chegava ao fim. A humanidade, até então composta por pequenos grupos nômades e caçadores, encontrou no clima estável uma oportunidade inédita: plantar, domesticar e permanecer. Esse momento, conhecido como Revolução Agrícola, foi o primeiro grande passo rumo ao surgimento das civilizações. Nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, surge a Mesopotâmia, onde os humanos aprendem a controlar enchentes, construir canais e produzir excedentes. Com a comida garantida, nasce algo jamais visto: cidades, Uruk, Babilônia, lugares que se tornariam o coração das primeiras estruturas sociais complexas. Aqui surgem os primeiros impostos, templos, leis e exércitos organizados. E é aqui também que aparece uma invenção que mudaria tudo: a escrita cuneiforme. Pela primeira vez, ideias, dívidas, lendas e conquistas podiam sobreviver ao tempo. Enquanto isso, ao longo do rio Nilo, outra potência ganhava forma: o Egito Antigo. A vida aqui seguia o ritmo das cheias previsíveis do Nilo, que fertilizavam as margens e permitiam colheitas abundantes. Com estabilidade, os egípcios ergueram pirâmides colossais, desenvolveram medicina avançada, criaram um calendário preciso e construíram uma sociedade profundamente espiritual. Seus faraós eram considerados deuses vivos, e sua arquitetura monumental continua desafiando nossa compreensão até hoje. Na mesma época, no Vale do Indo, cidades como Harappa e Mohenjo-daro surgiram com sistemas de drenagem mais sofisticados do que muitos países modernos. Ruas alinhadas, pesos padronizados e comércio organizado. À medida que as cidades cresciam, crescia também a necessidade de proteção. Surgiam então exércitos, alianças e conflitos. A busca por terras e recursos transformou cidades em reinos, e reinos em impérios. Um dos mais emblemáticos foi o dos assírios, mestres em táticas militares e engenharia de guerra. Suas bibliotecas e centros administrativos mostram que não eram apenas conquistadores, mas também organizadores eficientes. Logo depois, a Pérsia se tornou a potência dominante. Com Ciro, o Grande, o Império Persa se estendeu da Índia até o Egito, criando um sistema administrativo tão eficiente que muitos governos modernos ainda se inspiram nele. Eles construíram estradas, padronizaram moedas e estabeleceram tolerância religiosa em uma escala inédita. Mas no Oeste, algo extraordinário começava a germinar: as cidades-estado gregas. Esparta era forjada pela disciplina militar. Atenas, pelo debate, filosofia e ciência. Ali nasceram Sócrates, Platão, Aristóteles, a democracia e a ideia de que o pensamento humano podia explicar o mundo. E então surge uma figura que mudaria para sempre o mapa do planeta: Alexandre, o Grande. Com habilidades militares impressionantes, ele conquistou um império tão vasto quanto inimaginável, conectando culturas e espalhando o pensamento grego da Ásia ao Mediterrâneo. Essa fusão de ideias, chamada de período helenístico, influenciou a arte, ciência e política por séculos. Enquanto isso, na China, dinastias como Shang e Zhou consolidavam uma cultura marcada por filosofia, ancestralidade e ordem social. Confúcio e Laozi redefiniram a maneira como seres humanos deveriam viver em sociedade. Era o início de uma das civilizações mais duradouras da Terra. Entre todos os impérios, poucos deixaram uma marca tão profunda quanto Roma. No início, era apenas uma pequena cidade, às margens do Tibre, mas com disciplina militar, leis precisas e um sistema político inovador, Roma se transformou em uma potência global. As estradas romanas conectaram territórios distantes, seus aquedutos levaram água a cidades enormes, e seu direito influenciou sistemas legais até os dias de hoje. A Pax Romana, um período de relativa paz, que durou 2 séculos, permitiu avanços em engenharia, arquitetura e administração pública. Mas Roma não era eterna. Conflitos internos, desigualdades sociais e invasões bárbaras levaram ao seu colapso. No entanto, suas ideias nunca desapareceram. Elas seriam recicladas, reinterpretadas e renascidas. Mais tarde no Renascimento, do outro lado do mundo, a China imperial consolidava seu poder. A dinastia Qin unificou o território e iniciou a construção da Grande Muralha. A dinastia Han expandiu fronteiras e inaugurou a Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente, por meio do comércio. Seda, especiarias e ideias circulavam em uma rede global antes mesmo do termo existir. Enquanto isso, na América, civilizações como os maias, à medida que as civilizações cresciam, as ideias cresciam junto. Grandes religiões e filosofias começaram a moldar valores, leis e comportamentos. O hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo
se espalharam por continentes inteiros, criando laços culturais duradouros. O comércio também empurrou o mundo para a modernidade. Mercadores árabes dominaram rotas marítimas, levando conhecimento matemático, medicina e navegação ao norte da África e à Europa. No leste, as cidades chinesas eram centros pulsantes de inovação. Bússolas, pólvora e papel se espalharam lentamente pelo mundo. A Europa, que durante a Idade Média enfrentou instabilidades, viu um renascimento intelectual graças às traduções árabes de textos gregos. As universidades surgiram, a imprensa revolucionou a comunicação e, aos poucos, o continente se preparou para as grandes navegações. Em 1492, Colombo cruzou o Atlântico e o mundo mudou para sempre. Novas rotas, novos povos e novas riquezas conectaram o planeta em uma escala inimaginável. Era o início. Nos últimos 500 anos, a humanidade assistiu à ascensão de forças que moldaria nosso mundo moderno: ciência, indústria e tecnologia. A revolução científica rompeu com séculos de tradições, dando origem ao método experimental. A revolução industrial transformou o trabalho, criando cidades gigantes e inovações como locomotivas, fábricas e energia a vapor. Pela primeira vez, a humanidade podia produzir em massa, viajar longe e se comunicar rapidamente. Depois, vieram democracias modernas, constituições escritas, movimentos sociais e, infelizmente, conflitos mundiais que mostraram o melhor e o pior da condição humana. No século XX, avançamos em velocidade recorde: eletricidade, aviões, computadores, internet, genética e exploração espacial. Em poucas décadas cruzamos limites que civilizações antigas sequer imaginavam. A história das grandes civilizações é